Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa nona aula sobre batalha espiritual. Vamos, nesta feita, ler Efésios capítulo de número 6, né? Eu quero desejar a todos que a paz de Cristo venha no vosso coração e que a paz de Deus dê segurança a vocês para assistir essa gloriosa aula sobre batalha espiritual. Efésios 6, versículo 13 em diante, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica a todos os santos. Amém? Então vamos ver aqui algumas armaduras que Deus nos garante, nos proporciona dentro da batalha espiritual. Vamos definir por que a armadura, qual o sentido dessa armadura, qual é a metáfora que o apóstolo Paulo usa a respeito dessas armaduras de Deus. Então, meus irmãos, guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate, uma discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Então, batalha espiritual diz respeito a um conflito, a um combate que nós travamos contra o mundo espiritual da maldade. Então, e essa luta se trava todas as vezes que nós pregamos, oramos, ensinamos, jejuamos, andando em santificação, nós estamos ali exercendo nosso papel como soldado de Cristo. O apóstolo Paulo disse que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então nós estamos em guerra. Essa nossa guerra só vai acabar dentro dessa esfera onde que Cristo arrebatar a igreja. E mesmo assim, após esse arrebatamento, Cristo irá guerrear contra os demônios, contra as hostes também da maldade. Amém? Vamos agora aprender algumas outras metáforas que Paulo usa a respeito das armaduras. O apóstolo Paulo, quando ele vai usar essa metáfora de armadura, então Paulo está se referindo às armaduras do soldado romano. Então, a sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésio é das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma. Então, vigiada pela guarda pretoriana, Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhe a armadura daquele que o vigiava. Então, o apóstolo Paulo, entendendo esta luta espiritual, Paulo observa os instrumentos de soldados romanos, ele que estava preso ali em Roma. Então ele escreve, trazendo uma metáfora, fazendo um paralelismo entre algumas armas espirituais e também armaduras físicas de um soldado romano. Então Paulo entende que aquelas armaduras físicas do soldado romano poderia fazer uma analogia, uma comparação, né, sobre as armaduras de Deus. Então Paulo manda tomar toda a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta:
tendo cingido os vossos lombos com verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária conhecida de todos para esclarecer verdades espirituais. Então, Paulo pega algo físico, algo que naquela época era comum para os soldados, e apresenta para os cristãos de Éfeso as armaduras de Deus para esclarecer algumas verdades espirituais. Então, no versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele já fala sobre o cinto que devemos em nossos lombos, e também Paulo fala de uma couraça da justiça. É uma armadura defensiva, em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escama de bronze. Então, se você observar, Golias usava essa couraça. Também Saul colocou também Davi. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como a couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais e a proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador e à justiça. Então, quando nós usamos essa couraça da justiça, quando nós praticamos a justiça de Deus, reconhecemos que nós somos justificados, nós somos protegidos de feridas morais, espirituais, emocionais. Então, o diabo ele gosta muito de atacar dentro desta área, né? Há muitos crentes que estão com o seu emocional abalado, que está com a sua vida moral ela destruída. Mas se você vestir essa couraça, há uma proteção de Deus contra a tua vida moral, espiritual, emocional. Então, vista com certeza essa couraça da justiça na sua vida. Em seguida, Paulo fala sobre os calçados, né? O termo hebraico, naal, sandália, sapato, o seu correspondente no grego da Septuaginta e no Novo Testamento, sandália vem do verbo hipodeo, ou seja, atado embaixo, e de respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarrava ao pé com correias e cintas. Era uma peça do vestuário usado pela população civil. No ato do soldado, porém, era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e da pregação do evangelho. Então, Paulo menciona calçado na preparação do evangelho da paz. Então, isso diz respeito que o cristão tem que estar pronto para guerrear no campo da evangelização, da pregação do evangelho. Então, o calçado ali é o revestimento através da palavra de Deus, através da ação do evangelho, na exposição do evangelho de Deus que nós praticamos. Então, nós guerreamos também com as nossas sandálias na preparação do evangelho da paz. Em seguida, se você observar, o apóstolo Paulo também fala no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderia apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, esse escudo aqui, Paulo menciona como a fé, né? O escudo traz a proteção. Então, se você observar, o escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. É comparado à salvação e à verdade de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo para proteção, para apagar os dados inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, peleja, inveja e toda sorte de desobediência. Então, esse escudo nos protege das setas malignas. Então, você com essa proteção, crendo em Cristo, a fé em Cristo, há uma proteção de Deus na sua vida contra a calúnia, difamação, inveja, iras, peleja
Então observe que esse escudo tem que estar como armadura em nossas vidas no campo de batalha. Paulo também, por sua vez, ele menciona aí o capacete da salvação e também a espada do Espírito. Versículo 17. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete era uma cobertura para a cabeça, feita de metal, internamente acolchoada para o conforto do usuário e proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esse capacete como a salvação, o livramento que Deus dá a seus filhos. Então, o diabo, quando vem atingir, o ponto fatal é a nossa mente, é a nossa cabeça. Então, o cristão tem que estar revestido dessa convicção, dessa esperança da salvação. Paulo também menciona a espada. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade e poder. A expressão espada do Espírito refere-se à Bíblia, pois a Escritura Sagrada vieram do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa dizendo que a palavra de Deus, isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. Então, a palavra de Deus como espada, ela ataca e também nos serve para nos defender. Então, Paulo manda tomar o capacete e também a espada do Espírito, porque é o Espírito Santo que inspirou, que aplica a palavra, que usa você na palavra, que dá a você poder através da palavra. Então, capacete e espada do Espírito tem que estar também como armadura dentro deste campo de batalha em nossas vidas. Além daquelas armaduras que Paulo toma como uma metáfora, né? O cinto, o capacete, a couraça, o escudo, os sapatos, que são a sandália, a espada. Paulo também menciona algumas outras listas. Então, a oração, a súplica, a vigilância também faz parte também desse campo de batalha. Então, o cristão, após vestir essas armaduras de Deus, eles têm que estar sempre em oração e vigilância. Então, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, pois nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o cristão, desse campo de batalha, ele tem que estar na oração, em vigilância e também na perseverança. Ele não deve cochilar no campo de batalha. A luta é real, a luta é travada, mas nós temos que estar bem equipado, ajustado com as armaduras e também com essas ferramentas de Deus, que é a oração, a súplica, a perseverança e a vigilância. Meus irmãos, além de nós tomarmos todas as armaduras de Deus, também temos que estar cientes que nesse campo de batalha nós devemos ter aquilo que nós chamamos de discernimento. Discernimento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando ele vai elencar ali a lista dos dons espirituais, o apóstolo Paulo ele menciona que existe um dom chamado o dom de discernimento de espírito. Então, o cristão ele tem que ter essa dotação, essa capacitação. Por quê? Porque dentro desta guerra espiritual, nós entendemos que há muitas manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas, atuações do anticristo, que faz, por exemplo, prodígios e maravilhas. O agente de Satanás se transfigura até anjo de luz. Então, há uma imitação, irmão, das coisas sagradas, santas de Deus. Então, nós cristãos devemos ter esse discernimento, essa atuação para não sermos enganados. Então, há muitas imitações, há muitas xerox, há muitas pessoas que se infiltram como homem de Deus, mulher de Deus, e devemos ter discernimento dessas operações no campo espiritual.
Eu coloquei aqui como exemplo aqui, né, aquele discernimento que o apóstolo Paulo teve, aquela situação também ali de Saul com aquela pitonista. Então observe que dois momentos ali aonde o inimigo queria enganar os servos de Deus, mas o discernimento de Deus identificou o espírito de adivinhação. Então está aí algumas referências bíblicas, onde você pode ler com muita calma na sua casa aí, que nós devemos ter esse discernimento de espírito, irmãos. Há muita feitiçaria, há muito ocultismo, há muito discurso falso, há muitas revistas, livros que são possuídos por espírito maligno, mas nós devemos discernir, diferenciar, saber o que é santo, saber o que é profano, saber o que vem de Deus e saber o que não vem de Deus. Então esse espírito de adivinhação hoje, ele está muito atual, ele está muito em evidência. Então, Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus, os egípcios, a quais Israel deveria rejeitar. Isso vale também para os cristãos, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. Parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria com Simão, o mágico. Tais práticas envolvem direta ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzio, queromancia, necromancia, numerologia e etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Como parte da magia e adivinhação, é uma antiga arte de predizer o futuro por meio diversificados, intuição, explicação de sonho, cartas, leitura de mão. Então, devemos ter discernimento para ir de contra essas práticas. Então, observe que hoje na televisão e até hoje em culto mesmo, algumas pessoas estão, irmão, com esse espírito de adivinhação, falsos profetas, usando os meios, técnica, psicologia, leitura facial, leitura labial, para adivinhar, para conhecer a vida das pessoas. E outros que são satanistas, que estão ali realmente recebendo informações de demônios para dizer a vida das pessoas. Então, um alerta aí, irmãos. O apóstolo João disse: filhinhos, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Então, que o povo de Deus cresça nessa dimensão espiritual, nesse discernimento de espírito, pois o tempo está próximo e o diabo está realmente furioso, irado, sabendo que resta pouco tempo. Então, a atuação dos últimos dias, ela é muito alta. Está em evidência essa atuação de adivinhação nos nossos dias. Foi no passado, né? Foi ontem e hoje também esse espírito maligno de adivinhação, essas práticas estão muito claras em evidência no século XXI. E é com esse dom, é com essa visão, é com esse discernimento que nós desmascaramos os ardis de Satanás, as suas astúcias. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando para fazer a obra de Deus. Então ele mesmo disse: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. E para isso nos equipou com armas espirituais de defesa e ataque no reino das trevas. O discernimento de espírito é importante arma do arsenal do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar esse discernimento de espírito. E existe uma fonte que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável para quem quer discernimento de espírito. Então vamos ler a palavra, vamos discernir pela palavra e também buscar o dom do Espírito Santo de Deus. O tempo está tenebroso, mas maior que está conosco. Temos
temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós aprendemos nessa aula, nós tivemos a parte 1 e a parte 2 de batalha espiritual e aprendemos muitas coisas. O conceito de batalha espiritual, a realidade de batalha espiritual, que não é batalha espiritual. Aprendemos também a respeito das armaduras de Deus no campo espiritual. E, por fim, nós também aprendemos a buscar o dom de discernimento de espírito, que é muito importante nesse campo de batalha. Vamos orar para que Deus venha nos dar visão e discernimento de espírito. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Jesus. Estamos aqui, ó Pai, para Te pedir, Pai, nos dá discernimento de espírito, nos dá visão espiritual, que nós possamos estar nesse campo de batalha adornados, Senhor, com as armaduras de Deus, ó Pai. Pai eterno, Santo Deus, é isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Deus te abençoe. Aproveita aí mais uma aula teológica a respeito da angelologia. Estamos quase chegando ao fim dessa doutrina. E após essa doutrina, a angelologia, nós iremos dar início a uma doutrina mais esperada que muitas pessoas estão pedindo, é a escatologia bíblica. Então vamos estudar também a escatologia bíblica. Deus te abençoe e boa aula em nome de Jesus.